Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Então Jesus estabeleceu princípios, preceitos. Esses preceitos fundamentaram o cristianismo, né? Formaram-se os grupos cristãos. Esse grupo cristão, no século II, passa a ser perseguido pelos romanos, porque estão vendo que está aumentando os cristãos, eles estão adorando um cara, que o Império Romano condenou à morte, com pena capital máxima, pena de morte. Então, podem se rebelar, gerar uma rebelião. Então começa com Nero uma perseguição aos cristãos, no século II. Só que os cristãos, eles tinham assim algo diferente dos cristãos de hoje. Eles tinham uma experiência com Deus. Hoje as pessoas não buscam essa experiência com Deus, não querem ter esse relacionamento estreito com Deus. Buscam através do que o pastor fala. Falou, ok, pastor disse, está certo, mas não busca o conhecimento, não vê se o que ele falou está certo, não estuda o contexto histórico, porque eu posso pegar qualquer texto na Bíblia, deformar, e posso transformar uma grande mentira numa verdade absoluta, dependendo de como manipular os textos ali. É só uma questão do ângulo que você observar. Né? Então, você observar do ângulo correto, você vai ver a coisa corretamente, né? E se observar do ângulo deformado, se quiser intencionalmente deformar, você deforma. Então, Jesus ele veio dentro desse preceito. E esses cristãos eles tinham uma experiência tão grande com Deus, eles se ajudavam, eles oravam juntos, ninguém passava necessidade, sabe? Não era esse negócio cada um por si, Deus por todos, né? Realmente eles era um bloco. E a fé era uma fé indestrutível, inabalável. Tanto é que eles eram lançados nas arenas, as feras, e os registros históricos, Flávio José, Eusébio, historiadores, falam que eles iam cantando louvores nas arenas. Eles se ajoelhavam no centro da arena, começavam a cantar, abriam a jaula, soltavam as feras, devoravam eles vivos e estavam cantando louvores. Quer dizer, é uma coisa assim incrível, uma fé indescritível, eles não estavam nem aí. Sabe? Ele, ok, vou sofrer, mas daqui eu vou ter um encontro com Jesus, não tem problema. Eles entendiam isso. Então, era uma fé que eles estavam dispostos a dar a própria vida por aquilo que eles acreditavam. Aí o Império Romano percebe, não está dando certo perseguir, eles estão ficando cada vez mais unidos. Muda um pouco a estratégia. Aí o Constantino se converte ao cristianismo, né? E estabelece, então, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasceu, então, a Igreja Católica Apostólica Romana. Como o Império Romano era politeísta, tinham vários deuses, eles fundiram aquilo no mesmo escopo, no mesmo bojo. Então começaram a surgir os santos, os mártires, né, a venda de indulgência, a acende vela, terço bizantino. Começaram a criar uma série de dogmas que foram criados por homens, né? Não era mais o preceito divino ali. Então já houve um fragmento. Uma vez que esse sistema religioso, aqui vou colocar religioso numa outra conotação, tá? Não religioso no sentido de religiosidade, mas um princípio religioso que te religa a Deus, de religar a Deus, ele foi violado, ele foi contaminado. Quando você pegar água e jogar veneno na água, né, ela perde o seu propósito. Então, você vê, esse sistema religioso, tá, de religar você com Deus, que Jesus veio e estabeleceu, através de mim, você chega ao Pai. Então, religou com Deus através da morte dele na cruz. Então, você entende esse princípio, esse é o princípio religioso, não religiosidade. Aí, quando 325 é estabelecido lá o Concílio de Nicéia e tudo mais, escolhem o cânon da Bíblia, né? Vamos ver o que vai entrar, o que não vai entrar, escolher os livros, esse daqui pode entrar, esse aqui vai me complicar se colocar apócrifo. Esse aqui também, apócrifo, esse aqui está falando demais, apócrifo, né? Então, sim, houve manipulação, claro, evidente, né? Mas a essência está expressa na Bíblia, né? Tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso. A Bíblia foi adulterada, né? E dou essa explicação histórica. Aí o que acontece? Aquele sistema contaminado, religioso contaminado, ele vai produzir o quê? Foi envenenado, eu vou matar também. Né? Vou matar, vou roubar, vou destruir, que são atributos do homem. Né? Muitas vezes o religioso interpreta, escutou na igreja, o pastor disse que ele veio para roubar, matar e destruir, é o diabo. Não é do diabo que Jesus está falando em João capítulo 11. Na verdade, está falando do homem, os mercenários da fé. Então, homens, né? Pior que o diabo às vezes, né? Então, aí o que aconteceu? Eles ficaram mais unidos ainda. E aquilo não está funcionando. Quando eles contaminam o sistema, a coisa fica diferente. O próprio sistema investe contra ele mesmo, como células do seu próprio corpo, como um câncer, sabe? Que te atacam, você, o próprio corpo, né? E destroem as suas células, né? Te levam à morte. Aí entra em cena as cruzadas, né, que impunham o cristianismo já deformado, contaminado, especialmente aos muçulmanos, a fio de espada, que não aceitava espada neles, né, e posterior veio a Inquisição, do século V ao século XV. A gente vê hoje, pasmo, claro, fica pasmo, né, o que o Estado Islâmico é capaz de fazer, né, mas as torturas da Inquisição
Deixam, assim, isso aqui é uma centelha muito pequena. Eles montavam coisas assim para torturar as pessoas bárbaras, em nome de Deus. Eram bispos, eram padres, né? Eram cardeais que estavam ali, em nome de Deus, fazendo o mal. Né? Porque criou-se um hospedeiro ali, aquilo que eu falei anteriormente, criou-se um hospedeiro. A partir então desse sistema, há um racha aí, algo chamado de cisma. Esse sistema religioso contaminado, ele ainda fica um pouco pior. Ele vai criar a Inquisição, que vai causar uma grande destruição na Terra. Tá? Ele acaba atacando o próprio corpo, atacando pessoas. Assim, eu não acredito que nenhum bruxo de fato foi para a fogueira. Né? Bastava o testemunho de uma criança. Ele, acho que eu vi minha vizinha voando na vassoura. Pronto, ia para a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Você confessava o que você tinha feito. Era mais rápido morrer pelo fogo do que pelas torturas. Bárbaros, se tiverem curiosidade, a gente pinça uma ou duas aí para tirar vocês terem uma ideia da maldade, da esfera de maldade humana. Aí depois disso, o sistema contaminado vem a cisma, aí a igreja ortodoxa se rompe com a igreja católica apostólica romana, vai nascer a igreja ortodoxa, né, no Oriente, e a igreja de expressão no Ocidente passa a ser a católica apostólica romana. Aí tem tudo bem, né? Aí está destruindo, está botando fogo no circo, é exatamente o que ele tá. O sistema contaminado produz isso, é o que acontece hoje de novo. Aí vem lá Martim Lutero na história. Entra em cena Martim Lutero, ele aparece lá em 31 de outubro de 1517. Ele pega e diz o seguinte: olha, está tudo errado, né? Esse negócio de vender indulgência, vender pedaço de terreno no céu, vender a fronha consagrada, a campanha da prosperidade, está tudo errado, isso daí está tudo errado. Vamos voltar às raízes do cristianismo, vamos voltar para Jesus, ele que é o centro do cristianismo, que é Cristo, não mais o homem. E aí ele acaba formando um movimento chamado de protestante, um grupo que protestou contra os dogmas, né, impostos pela igreja, um sistema religioso já contaminado. Só que dentro do sistema protestante, você concorda que nesse momento histórico só teríamos 3 divisões: católico, apostólico, romano, a igreja ortodoxa e os protestantes. Só que os protestantes se dividiram de novo, se fragmentou o conhecimento. Metodista, batista, presbiteriano, assembleia, né, e quadrangular, isso e aquilo, e cada um tem a sua própria escola teológica. Então, por exemplo, se eu quero ser hoje um teólogo, vou ser um pastor, aí só estudar onde? Teologia, né? Não tem nenhum campo neutro no mundo inteiro, não existe um campo neutro. Cada local que você estuda sempre vai abarcar conceitos e preceitos e fundamentos humanos que aquela doutrina abraçou. Então, eu vou fazer um seminário batista, né? Você vai pegar uma linha batista. Faz um seminário de teologia pela igreja quadrangular, você vai pegar a visão quadrangular. Então, quer dizer, no meio de tudo desse desmembramento, para onde foi parar o conteúdo original? Você fragmentou. Aí você fragmentou. Então, no meio de tantas divisões, hoje fica difícil encontrar a verdade. Fica muito mais difícil. Então, a gente tem que voltar, para você poder entender e ter luz no meio dessa história nebulosa, tem que voltar lá do princípio de novo, né? Como é que essa história começou? Né? Se é uma história de amor, se a expressão de Cristo é amor, se Deus é amor, eu tenho que resgatar o amor. Né? E o amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Não é aquele amor narcisista, né? Claro, você não deve perder sua autoestima também, né? Não é nesse sentido, mas também não superestimar a autoestima. Nem ter orgulho da humildade. Tem gente que tem orgulho da humildade, eu sou tão humilde, eu sou tão pobre, da humildade, né? Então fica vendendo essa imagem, né? Então, acho que a gente tem que resgatar valores hoje, né? Você tem que observar realmente a árvore pelos frutos, né? Aquela macieira está dando maçã, né? A figueira dá figo, né? Aquele pastor que fala do amor, ele vive o amor, ele ama. Ele fala do perdão, ele perdoa, né? Ele fala de unidade, ele procura unidade. Ele fala de viver pela fé, mas ele vive pela fé. Né? Então a gente começar a observar esse espelhamento nas pessoas, né? E mais ainda do que isso, você fazer a sua própria autoanálise primeiro, né? Porque não adianta você falar do cisco do olho do irmão, como a Bíblia diz, você tem uma trave no seu. Então, acho que você primeiro fazer uma leitura de como é que você está internamente, né? Como é que você está hoje, né? Quer dizer, aquilo que você verbaliza, o meu discurso, ele é compatível com a minha maneira de andar. Esse sempre foi um dilema muito desafiador para mim. Eu sempre procuro fazer isso um paralelo com a minha vida. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra, né? Eu tenho que viver aquilo que eu prego. E não faço isso por esforço. É um processo, vai se tornando natural, né? Mas no começo, claro, é por disciplina. Aí depois que você conquista isso por disciplina, vira um processo natural. É como correr, como treinar, né? Então, eu estou parado há 4 anos, mas quando eu praticava esporte, claro que você parou um tempão, ficou um hiato, até você se recuperar, leva tempo, mas depois você está correndo 10 km, 15 km, e fica tranquilo. Prática, né? Prática. Fiquei pensando na parada se Jesus era Deus ou não.
E eu vi um cara falando uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Se Jesus era Deus, ele passa por tudo que ele passou na vida ali, né? Jesus até a hora de ser crucificado, e no momento de maior desespero ele pergunta: por que me abandonaste? Uhum, exato. E se Jesus é Deus, o mal que os homens o fizeram foi tão absurdo que o próprio Deus perdeu a fé em si mesmo. Porque se Jesus é Deus... Interessante paradoxo. E eu acho isso muito doido, assim, porque a gente é bom em fazer o mal, né? Porque se Deus perdeu a fé nele mesmo, cara, se alguém tem que ter autoestima, é esse cara, né? Nem ele esperava tanto Pois mal. é, mas só comentei aqui pra enriquecer Não enriquece. a discussão, porque eu acho uma ideia interessante. Apesar de, se eu tivesse que votar, eu acho que não era Deus que era filho de Deus.